Amém, queridos? Glória a Deus. Vale a pena, então, nós continuar orando pelas nossas autoridades, pelas autoridades médicas, por nossos empresários, por nossos estudantes, por nossas igrejas, né? Por nossas crianças, para que essa pandemia logo, logo seja extirpada, vencida de uma vez por todas, usando todos os meios possíveis para que ela seja extirpada, né? Vacina, remédio, atendimentos, enfim, tudo que for contribuir, que contribui para que essa pandemia saia de cena, será bem-vindo, será bem-vinda, e é isso nós temos que orar. Pedir para que Deus siga abençoando nossas enfermeiras, nossos médicos, em especial aqui de Panambi, que Deus venha a conseguir abençoar ainda mais pessoas, para que se recuperem em casa, para que se precisar se recuperar, que consigam se recuperar em casa, e com isso os leitos do hospital fiquem disponíveis mesmo para casos totalmente urgentes e que não tenha tantos casos urgentes para que a gente venha ter futuramente aí, daqui próximos dias, um hospital que sempre tenha leitos sobrando. Essa é a realidade, nós temos que orar, queridos. Vamos orar para que Deus ajude nossa cidade a ser uma cidade com leitos sobrando e não faltando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a nossa oração, esse é o nosso dever, essa é a nossa busca. Então, tanto a saúde pública e todo esse colapso, que Deus venha a trazer luz, a trazer soluções. Mas também tem o colapso econômico, não podemos esquecer disso, tem o colapso econômico, tem empresários querendo trabalhar, empresários querendo voltar, que isso também seja solucionado e que as autoridades aí venham a estar cooperando, tanto com soluções para a saúde, tanto com soluções para as empresas e para os trabalhadores. Não tem como nós tirar a saúde e ficar só com empresas, e nem tirar as empresas e ficar só com a saúde. Temos que entender que os dois devem andar juntos, um precisa do outro, e nós devemos orar para que isso aconteça. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos trabalhar então Atos capítulo 27. Eu trabalhei com vocês nos últimos capítulos que Paulo estava ali sendo julgado por Félix, estava ali sendo julgado por Festo, por Drusila, e ele não quis mais ser julgado em Jerusalém e nem naquela cidade onde ele estava. Ele queria ser julgado pelo imperador romano, pelo próprio imperador romano. Ou seja, ele queria ficar frente a frente com o imperador, que muitos entendem que nessa época era Nero. Ele queria poder ter um tempo com o imperador. Ele queria poder ser julgado pelo imperador. Uns acham que era outro antes de Nero entrar. De qualquer forma, o apóstolo Paulo, por ter cidadania romana, ele queria ser julgado, ele queria ser avaliado, ele queria ser colocado à prova por um imperador. A gente sabe por que ele queria isso. Porque ele queria pregar o evangelho ao imperador, né? Que era o mais alto nível de autoridade da época, que era o mais alto poder da época. Inclusive, peço para você seguir minha série Apocalipse, onde um dos capítulos que eu postei se chama Apocalipse e o Império Romano, e você vai poder ver ali o tamanho do poder que tinha o Império Romano e um imperador romano, para você ver o quanto o apóstolo Paulo estava sendo audacioso de querer pregar o evangelho para ele, né? Eu lembro uma vez que eu estava em Curitiba com o meu violão, né? Indo dar aula em determinado local, e uma profeta entrou dentro do ônibus, rodopiando, falando em línguas. Ela apontou para mim e disse 3 profecias. Uma delas, para nós resumir, é o seguinte: você vai pregar para o comandante de um navio. Você crê? Eu disse, eu creio. Então você vai pregar e ele vai comer das tuas palavras. Lembro que na igreja nós ia na época, estava rolando lá um retiro de casais em um navio, que era absurdo o valor, nós não tínhamos dinheiro na época, éramos seminaristas. E aí eu disse, Deus, só pode que é aqui, e não deu outra. Um casal sentiu de nos abençoar, fomos então até aquele navio, e eu com aquela palavra profética, então entendendo tudo que era para aquele comandante que eu iria pregar, né? Eu falei para os irmãos que estavam ali, todos eles riram, alguns ficaram em silêncio, né? Aí eu mandei falar, tentar chegar até o imperador, até o comandante, aliás, né? Meu desejo de se encontrar com ele, mas todos os oficiais diziam que era impossível, que ninguém falava com o comandante, aquela coisa toda, né? Mas por um milagre de Deus, porque eu tinha uma palavra, veio um oficial e uma oficial até mim,
dizendo que o comandante me esperava em seu gabinete. Lá fui eu então com mais um amigo meu, irmão em Cristo. Chegamos no gabinete desse comandante, ele cheio de pompa, totalmente distante, a cadeira dele para a cadeira de quem o visitava era bastante distante, e ali eu puxei uma carta onde estava escrito tudo que eu queria falar para ele, preguei o evangelho para aquele comandante e perguntei: você gostaria de entregar a vida para o comandante dos comandantes? E aquele comandante, para a glória de Deus, disse: claro que sim, por que não? Ele era meio que italiano, falava português e um italiano junto, e ali então eu pedi para ele se levantar, mandei ele repetir a oração, e naquele momento então ele entregou a sua vida para Jesus, e foi uma coisa espetacular. Eu tenho foto sobre isso, mandei tirar foto, que eu dei um livro para ele, Uma Vida com Propósitos. Um comandante super famoso, um comandante num navio que tinha 5.000 pessoas naquele ambiente ali, um comandante que quase ninguém chegava até ele, os próprios oficiais não conseguiam entrar no gabinete dele, mas Deus me colocou lá para me pregar para ele, eu preguei, ele entregou a vida para Jesus, né? Então isso é uma coisa espetacular, essa experiência eu tive, uma experiência incrível, inédita, espetacular, poder ver uma autoridade conhecida, uma autoridade respeitada, uma autoridade seguida, né, glorificada no sentido humano, ter esse tempo com um simples jovem na época, que eu era apenas um jovem, que ouviu o Evangelho e recebeu o Evangelho de Cristo. E o interessante é que no final ele disse para mim o seguinte: querido jovem, enquanto você ia falando cada palavra, era como se fosse comendo elas e me alimentando. Exatamente como a profeta me disse naquele ônibus, que o comandante iria comer das minhas palavras. Foi espetacular esse testemunho, sempre irei contar ele até os últimos dias da minha vida, para lembrar você que quando Deus fala, acontece. Quando Deus promete, Ele cumpre, e Deus quer nos usar em diversos locais, em diversos lugares, para pessoas importantes, para pessoas não tão importantes, mas tudo aquilo que Ele colocou no teu coração, que Ele falou para você, através da sua própria voz, através de profetas, creia, vá em busca, que vai acontecer. E o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo, na verdade, ele sabia que ele ia ficar frente a frente com o imperador e ele iria pregar o evangelho para o imperador. Agora, interessante, então, que nesse momento, Festo ali, Berenice, eles trabalham, então, o momento de enviar o apóstolo Paulo a Roma. Então, para nós resumir, o apóstolo Paulo, então, é colocado na responsabilidade de um soldado militar romano. Em dado momento, então, eles entram num navio para irem até Roma. Então, isso é semanas, meses de viagem, da onde eles estavam até Roma. E nessa viagem eles passaram por inúmeras cidades, né? E nessas cidades eles paravam, eles ficavam, eles comiam, depois subiam no navio de novo. Mas em determinado momento da viagem, eles começaram a perceber uma tempestade que se aproximava. E olha que interessante, queridos, o que acontece aqui, ó. Depois de muito tempo, capítulo 27, versículo 9, Atos, depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e passado o tempo do jejum, Paulo aconselhou o comandante e todos que estavam ali, mais de 200 pessoas no navio, né, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: vamos parar o navio aqui, vamos ancorar o navio aqui e vamos seguir viagem só amanhã, quando baixar essa tempestade, quando baixar essas nuvens pretas, porque está perigoso. Sinto de Deus de falar para vocês isto. Mas olha o que os caras fazem, gente. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir para ver se podiam chegar logo a Fenícia, uma cidade, e passar lá o inverno, visto ser um porto de Creta, né? Então vocês percebam aqui, queridos, que o apóstolo Paulo aconselha aqueles homens: ei, não sigam viagem, porque está armada uma tempestade e nós iremos sofrer. O que aqueles homens fazem? Eles preferem ouvir o comandante, eles preferem ouvir o piloto, eles preferem ouvir aqueles que manjam de mar, do que um homem de Deus. Olha o que acontece por eles não terem ouvido o apóstolo Paulo, né? Vai dizer o seguinte aqui: no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio,
e não aparecendo havia já alguns dias, sem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, estou resumindo para vocês aqui, por os homens não terem ouvido o apóstolo Paulo, que era para parar o navio ali e seguir viagem no outro dia, eles seguiram igual a viagem com risco de tempestades, e a tempestade bateu tão forte no navio que todos perderam a esperança de seguirem vivos e continuarem vivos. Olha que loucura isso, queridos. Aí, havendo todos estado sem comer todo esse tempo, olha quem levanta e fala, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me dado atenção e não ter partido de Creta para evitar esse dano e essa perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio vai se perder. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante do imperador César. Olha que espetacular. E eis que Deus, por sua graça, ou seja, Nero César, né? E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Resumindo aqui, então, queridos, o apóstolo Paulo tinha tanta certeza que ele ia pregar para o imperador, que ele sabia então que Deus não iria matá-lo dentro de um barco, dentro de um navio. Justamente isso também. Aqueles que estariam com ele não seriam mortos. Ele levanta e ele então repreende aqueles homens por não terem ouvido o primeiro conselho dele. Porque se eles tivessem ouvido o primeiro conselho dele, eles não estariam passando por aquelas dificuldades de tempestade, de raio, de navio balançando para lá e para cá, quase perdendo a vida. Mas Deus deu uma segunda chance a eles, usou o apóstolo Paulo no momento de segundo conselho. Resumindo, eles recebem esse conselho, né? O apóstolo Paulo teve que dizer para muitos ali não se atirar na água com botes, porque morreriam, era para ficar no navio. E para resumir a história, eles são e salvos mesmo por Deus, eles chegam em uma ilha e ali eles totalmente destruído o navio, mas a vida de cada um deles fica intacta e salva, cumprindo o que o apóstolo Paulo tinha dito, né? Logo mais ele vai chegar em Roma depois, vai passar sua vida ali até o seu martírio. Mas olha que interessante, queridos, olha que interessante. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, usado por Deus, não era marinheiro, não era comandante, não era capitão de navio, mas ele era alguém de Deus. E Deus falou com ele dizendo, ei, mande os homens não seguir viagem hoje que eu vou mandar uma tempestade horrível. Aquelas pessoas olharam para Paulo com a voz de Deus dele, olharam para o marinheiro, capitão, experiente, o que eles fizeram? Eles não ouviram Paulo e ficaram com a experiência do capitão e do marinheiro e seguiram viagem. E o que aconteceu? Quebraram a cara. Quase morreram, tendo que o apóstolo Paulo levantar de novo para dar um conselho dizendo, ei, vocês não me ouviram pela primeira vez, então me escutem pela segunda pelo menos. Não pulem desse barco, porque por causa de mim, Deus vai guardar a mim e a todos vocês, porque eu vou pregar para o imperador. Deus me prometeu isso, então eu vou pregar e não vou morrer aqui e nem vocês, né? Aqui você perceba o poder que há quando um homem de Deus, ou quando uma mulher de Deus, quando um cristão, o que é um homem de Deus? É um cristão que é obediente a Deus, maduro, santo, que tem uma caminhada cristã com o Senhor, que tem experiências com Deus, que é conhecido por dar bons conselhos, por ser uma pessoa de família, uma pessoa que ora, que faz devocional, uma pessoa que é boa profissionalmente, boa espiritualmente, ministerialmente, ela dá fruto, né? Essa é uma pessoa que podemos considerar, então, um homem de Deus. Pode ser ela pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pode ser ela um simples cristão que só senta no banco da igreja e vai para casa, pode ser um simples membro de qualquer igreja que nós conhecemos, que seja de Deus. Então, quando nós temos o desejo de ser aconselhados, quando nós queremos que a nossa vida rompa em alguma área, frutifique em alguma área, a melhor coisa que tu tem a fazer não é ir em psicólogo, nem psiquiatra, nem médico, nem nada disso, é procurar um homem de Deus. Essa pessoa que você conhece, essa pessoa que você sabe que dá frutos para o reino de Deus, essa pessoa que você sabe que dá frutos ministeriais, é um homem de Deus, pode ser um pastor sim, pode ser um irmão em Cristo, pode ser um líder de ministério, pode ser aí um líder de missão, pode ser aquele que você considera um homem de Deus ou uma mulher de Deus.
Só que é interessante que quando nós buscamos um conselho de pessoas de Deus, nós temos que entender que essas pessoas, elas não vão querer usar de suas experiências retóricas, teológicas ou espirituais para definir para onde você vai ou para onde você não vai. Essas pessoas que são de Deus, elas vão buscar em Deus um direcionamento para dar para você, como se fosse o próprio Deus falando para você para onde ir, para onde não ir, o que fazer ou o que não fazer, como agir, como não agir, o que decidir, o que não decidir, é fazer, não fazer ou esperar para fazer, né? Nesse momento, quando uma pessoa então está ansiosa para fazer o que ela quer, vem um homem de Deus e diz: não faça isso. A pessoa pode dizer: poxa, mas calma aí, meu, o pastorzão aí, o cristão aí tá dizendo para mim não fazer, eu tô louco para entrar nesse emprego, a porta que se abriu é de Deus, eu tenho que pegar esse emprego. Aí um homem de Deus pega e fala: olha, Deus manda dizer, não entre nessa porta, entre em outra, Deus vai abrir uma outra porta melhor, segura a onda aí, não vai. Ah, mas eu preciso ir, eu tenho que ir, né? E infelizmente muitas pessoas, usando esse exemplo, acabam por ir e são demitidas, quebram a cara, dá briga, se queimam, o currículo é queimado e o futuro dessa pessoa também é comprometido. Foi o que aconteceu com esses homens. O apóstolo Paulo disse: não vamos seguir viagem, vamos parar o navio aqui e amanhã a gente segue. O que aqueles homens fizeram? Eles queriam ir, eles queriam seguir. E pediram para o comandante que disse que vamos seguir, pediram para o capitão que falou vamos seguir, pediram para o piloto que também disse vamos seguir. E todos seguiram, ignoraram a voz do apóstolo Paulo e, na expressão que nós tanto usamos, eles quebraram a cara mesmo. Queridos, uma pessoa sábia, ela depende de conselhos para seguir viagem. A nossa vida é uma viagem. Então nós dependemos de conselhos para seguir viagem, queridos. A nossa vida é um navio, a nossa vida precisa de conselhos. O rei Salomão disse que sábio é aquele que anda na multidão dos conselhos. Quem é sábio pede conselhos para Deus, pede conselhos para os seus pastores, pede conselho para líderes, pede conselho para os irmãos em Cristo, pede conselhos para pessoas de Deus. De nada adianta você pedir conselhos para pessoas experientes em alguma área, mas elas não são de Deus. De nada adianta você pedir conselhos para pessoas que são morais, são educadas, queridas, mas não são de Deus. Elas podem te ensinar muita coisa, elas podem te dizer o que é o certo e o que é o errado de modo moral, mas elas não vão ter aquilo que você precisa ter, que é a presença e a direção de Deus. Elas podem dizer: olha, eu acho o seguinte, se eu fosse você não iria, se eu fosse você iria. Gente, pessoas que ficam nessa conversa, se eu fosse, eu acho que, não são pessoas de Deus. Pessoas de Deus dizem o seguinte: eu vou orar por você, eu não tenho uma palavra de agora, mas eu vou orar para entender o que Deus quer. Ou na hora Deus já fala: olha, estou sentindo paz no meu coração aqui, que realmente, entrando aqui você vai prosperar. Fazendo isso, você vai frutificar. Ei, não entre nesse perigo. Isso pode te atrapalhar, isso pode te matar, isso pode te atingir, pode te ferir. Não faça isso. Mas cabe a nós, queridos, cabe a nós, cabe a você, cabe a mim, ter a humildade de, quando nós pedir o conselho, esse conselho que nós vamos ouvir de pessoas de Deus, que geralmente vai contra o que nós queremos, nós terá humildade para fazer, mesmo que doa, fazer a vontade de Deus, porque lá no final nós seremos abençoados, nós seremos totalmente frutíferos. Você lembra do profeta Eliseu? Naamã queria ser curado, Naamã foi até a casa dele, Naamã queria ser curado de sua lepra, e ele idealizou na sua mente que ele chegando para Eliseu, Eliseu ia ungir o corpo dele e a lepra ia sair, era isso que ele queria. Mas quando ele chegou lá, Eliseu nem recebeu ele, mandou seu discípulo Geazi receber ele e dizer para Naamã: Naamã, eu quero que você vá até o rio Jordão, se banhe 7 vezes na água lá, e depois da 7ª banhada você vai ficar curado. Olha, Rio Jordão era um rio que toda a cidade da época tomava banho. Naamã era um comandante que ninguém sabia que ele era leproso por baixo, só os familiares, o povo em si não sabia. O que Eliseu estava pedindo é que ele se humilhasse, ele se revelasse, que ele viesse a se expor
expor suas feridas, expor suas doenças no Rio Jordão, todos veriam que aquele grande homem de Deus também tinha várias feridas. E nesse momento ele seria curado. Naamã resistiu, Naamã quase foi embora, Naamã brigou com seus colegas de trabalho, mas foi convencido que era necessário ele fazer aquilo. Ele fez, ele se banhou e foi totalmente curado. Então vocês percebam que a Bíblia vai dar diversos exemplos. O próprio exemplo do Senhor Jesus, que estava no jardim de Getsemane, ele pediu para Deus se era possível ele não morrer na cruz daquela forma que ele morreria, mas ele falou que não seja feita a minha vontade, sim a sua, e não deu outra, a vontade do Pai que foi cumprida, que era Jesus morrer numa cruz por nós. Então, queridos, sim, homens de Deus, mulheres de Deus, o próprio Deus, vai ter momentos que ele vai nos aconselhar baseado naquilo que já estamos esperando. Deus, ele é capaz de efetuar os desejos do nosso coração. Ele é aquele que cria o desejo e é aquele que efetua, que realiza o desejo do nosso coração. Sim, várias vezes, diversas vezes, Deus é bom, queridos. Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Deus não é um tirano, um ditador que tudo que ele dirige dói, que tudo que ele dirige machuca. Não, queridos. Deus também nos presenteia, Deus nos mima, Deus nos realiza desejos, com certeza, sonhos, projetos, prazeres. Deus, ele nos dá, ele nos faz ter. Porém, queridos, por nós sermos humanos, egocêntricos, carnais, egoístas, orgulhosos, nós vamos achar muita coisa boa na nossa vida, vamos achar que muitas decisões são de Deus, ou muitas atitudes são boas, né? Ou muitas coisas que nós queremos são boas, e podemos cair naquilo que Eva caiu. Ela olhou para o fruto lá, que era proibido comer, e disse que era agradável aos olhos, era agradável de se ver, era prazeroso. Mas Deus disse não coma, ela foi lá e comeu igual. Então a questão não é que Deus quer que você fique feliz ou quer que você fique triste. Ele quer que você fique feliz sempre. Ele gosta quando você entende que tal coisa é boa e você então realiza aquilo porque você crê que é bom e Deus também creu que é bom. Mas principalmente vai ter momentos da tua vida que você vai querer fazer alguma coisa. Você vai achar que aquilo deve ser feito, você vai chegar a chorar de emoção, mas Deus, que conhece o teu coração, que conhece o futuro, que sabe que você pode quebrar a cara, que você está sendo enganado pelo diabo, vai usar alguém para dizer, não entre nessa porta, não tome essa atitude. E você vai dizer, mas Senhor, mas eu estou feliz, eu quero fazer, isso me dá alegria, isso me dá prazer, mas Deus vai dizer o seguinte, não faça, porque você está num caminho errado e você vai quebrar a tua cara, mesmo achando que não, mesmo achando que nada vai acontecer, mesmo achando que você não vai se machucar, você vai sim. Não deixe suas emoções te dirigir, não deixe tuas empolgações te dirigir, teus ânimos te dirigir, deixe que eu, o Espírito Santo, dirijo você. Confie em mim, porque eu consigo ver o futuro e você não consegue ver. O problema das pessoas que elas vão tomar decisões, queridos, é que elas só conseguem enxergar o hoje. E quando elas enxergam o futuro com tanto otimismo que elas esquecem que até chegar lá vai ter obstáculos, vai acontecer um monte de coisa. Mas Deus, ele sabe o que pode acontecer. Deus sabe se tu vai estar vivo amanhã. Deus sabe se você vai ter emprego ou não vai ter emprego amanhã. Deus sabe de todas as coisas. Então quando ele dizer para ti, vai, pega e vai, se atira, cara. Quando ele dizer a você não vai, fique de boa, nem fique bicudo, mas não vai. Porque Deus está sabendo que determinada decisão pode machucar você, porque ele acessou o teu futuro. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Quero mandar um abraço aí para o pessoal que está chegando, Diego, Kátia, Silvana e toda a galera aí que está chegando aí, só Rodrigo Soares, também Cleiton, Débora, Eloá, muito bom, Kailane Miller também chegando aí, Jair, é isso aí, pessoal, glória a Deus, muito obrigado por ter me acompanhado. Fica hoje finalizado então o nosso estudo em Atos 27 com esse grande princípio: busque conselhos e pessoas de Deus e obedeça a esses conselhos mesmo que você não entenda e mesmo que você ache que vai doer. Porque quando Deus usa alguém, é porque Deus já acessou o nosso futuro e Ele quer nos abençoar, quer nos proteger, mesmo que nós não entendamos no presente o porquê de tais conselhos e porquê de tais decisões.